Família, muito bom dia. Bom dia. Perdão, já são 12 horas. Muito boa tarde a todos e todas. Vamos realizar a nossa live então, que era para ser ontem, mas infelizmente por motivos a dificuldade de rede, então não foi possível. Agora sim vamos poder estar ao ar, não é? Vamos transmitir uma conversa amena. É uma conversa que na verdade vai ter muito por se extrair dela, não é? Porque é uma conversa fora daquilo que tem sido as entrevistas, não é? Nos órgãos de comunicação social tradicionais, não é? Dia 4 do mês em curso comemorou-se a data do início da luta pela libertação nacional, não é, como se tem dito por aí, que é o prelúdio, então, o que marca, não é, o prelúdio dessa mesma luta, e com o advento da invasão às cadeias, não é? Mas na verdade eu sempre busquei o lado oposto ou incomum desta narrativa, e por hoje tenho dois senhores que são de Nambangongo, não é? Duas vozes marginalizadas e guerreiros, não é? Guerrilheiros, perdão, de primeira, porque eles são filhos de Nambangongo e também viveram os 14 anos de guerra, intensa pela luta de libertação nacional. Então vamos ter com eles, não é? Já estão aqui presentes. Eles próprios vão falar na primeira pessoa. Mais velhos, boa tarde. Boa tarde. Como lhe chamas? Como te chama, perdão? Sou Moraes Correia, sou natural de Nambangongo, especificamente sou da comuna de Casmazum. Comuna de Casmazum. Ok. Então, o 4 de fevereiro, o que é que diz para vocês? O que é essa data? Bem, o 4 de fevereiro, para mim, eu certifico que não era o início da guerra, mas sim era uma revolta em Luanda a fim de libertar os outros que estavam presos nas cadeias de São Paulo. E geralmente o início da guerra marca no dia 15 de março de 1961. Esta guerra foi dirigida por um comandante chamado-se Fernando Antônio Maiaco. Este mais velho era do Quindeme. Então, no dia 15, ordenou a destruição e a matança dos brancos que estavam nas pequenas fazendas, nas pequenas vilas de Nambangongo, respectivamente. Depois, nesse mesmo, continuou-se os combates. Houve um combate que aconteceu na área do Uqua, no mesmo ano, no mesmo mês de março. Os nambangonguenses saíam mais de 1.500 homens para ir socorrer a batalha do Uqua. É assim que ali morreram muitos guerrilheiros e também os homens do Uqua foram bem socorridos. Morreram muita, mas muita gente. E quando vem o governo, pelo menos a inverter a data, não é? Atribuindo a glória do dia 15 de março para o dia 4 de fevereiro. Na vossa mente, pelo menos, o que é que vos ocorre? Bem, na minha mente, como guerrilheiro de Nambangongo, por mim, não fico satisfeito, porque não é uma história verdadeira. A história verdadeira, o início da guerra é mesmo 15 de março de 61. Porque nesse dia, todo o norte de Angola morreu mais de 800 brancos. Então, é ali que o presidente americano tinha telefonado, o presidente de Portugal na altura chamou-se Antônio de Oliveira Salazar, tira todos os brancos que estão no norte. Aquilo não é revolta dela. Na verdade, tinha sido retirado. Ao retirar, vivemos mais de 6 meses em Nambangongo sem brancos. Nós pensávamos que os brancos foram de vez, afinal vieram se preparar. E quando voltaram
com os espanhóis. Iam treinar na Espanha e trouxeram mercenários espanhóis. Quando voltaram, fizeram 3 frentes. Uma frente a entrar na estrada, quem passa o Pire, passando o rio Dande, tem um riacho à esquerda, onde encontraram uma grande emboscada. Essa emboscada, esta batalha durou 2 dias, onde morre o famoso comandante Mané Capata e José de Andrade. Todos esses são filhos natos de Nambangon. A outra frente, passava direito, quem passa Mabuba, passando o rio Lifune, encontraram uma grande batalha, uma grande emboscada, onde tinha muitos guerreiros do Nambangon, a famosa batalha do Rumba. Morre muitos guerreiros de Nambangon, mas os brancos conseguiram de avançar. E outra frente, entra da estrada do Ambris para surgir atrás do Gombe. E ali também houve muita batalha. Quer dizer, todas essas 3 frentes davam ou tinham como destino Nambangon? Só como destino Nambangon, porque o colono é hoje, que estamos a dizer, o Nambangon já não é falado, é hoje. Senão no passado, o Nambangon, os portugueses consideravam como outro território onde havia guerra. Nenhuma região que tinha mais guerra intensa a não em Nambangon. Todas as províncias, a maioria estavam para os brancos. Ajudar os brancos para poder aniquilar o homem de Nambangon que ele considerava terrorista ou turco. Ok, então vamos também poder ouvir o outro senhor. Uma vez, boa tarde. Boa tarde, sim. Apresenta-se, por favor. Eu chamo-me Muniz José Manel, mais conhecido, muitos me conhecem por Diawara. É o seguinte, o 4 de fevereiro, meramente é para escamotear a verdade, porque eu vou contar uma pequena história. Quando um homem morre e deixa filhos com uma idade muito ínfima, então ao lado aparecer um desembarcador. Esse desembarcador, ele tem que usar a artimanha para bem usurpar o espaço dos verdadeiros filhos. Porque é aquilo que está escrito, Gálatas 4, versículo 1, diz: os verdadeiros herdeiros, quando é menor da idade, é mesmo escravo. O que quer dizer isso? O que aconteceu em 1977, no Nito Alves, o massacre, ou seja, o 27 de maio. O 27 de maio, é isso que o MPLA, ele não tem onde eu tirar a história da luta repressiva nacional. Eu falo com toda a propriedade que... Desculpa, está a querer dizer que as figuras que poderiam conservar a dignidade histórica de Nambangon foram todos assassinados no 27 de maio, razão pela qual hoje Nambangon é desprezível a este ponto? Sim, porque até é isso assim. Bom, deixa-vos dizer a verdade. Antes do início da luta repressiva nacional, em Angola, havia 300 mil assimilados brancos e 30, se a memória não me engana, 33 mil assimilados negros. E quando explotou-se a revolução, esses 30 mil e não foram ao lado dos verdadeiros libertadores. Ele estava ao lado dos brancos. Os assimilados negros, nesse caso? Os assimilados negros, é verdade isso. Então, quando houve o fim da hostilidade em 1975, e então o neto vindo do exílio, ele chegou ao Nambangon, concretamente na comunidade de Casmaçum, onde ele... Foi a primeira vez que Agostinho Neto chega até Nambangon? Sim, a primeira, porque Agostinho Neto, ele não tem história cá dentro da luta repressiva nacional. O Agostinho Neto tem história lá fora, estava exilado.
Querido, a história de Nambangongo, da luta de libertação nacional, deveria ser encarada de uma forma profunda, porque ainda não encontra os verdadeiros homens que consiga de enquadrar a história verdadeira para a luta de libertação nacional. Não, poderia procurar situar melhor as pessoas que nos seguem e que nos estão acompanhando a esta altura, né? Já que a história tem sido contada de uma forma inversa, não é? E de uma forma inglória também. Então poderia ajudar-nos a compreender melhor a história, não é? Sobre a luta de libertação face ao papel preponderante da primeira região político-militar Nambangongo. Primeiro, para começar, não é? Quando é que o MPLA penetra até Nambangongo? Olha, essa pergunta é boa. Olha, eu vou te dizer o seguinte. No início da luta de libertação nacional foi em 15 de março de 1961 até 1965, os portugueses, o exército português no campo militar não tinha vitória. Eles tiveram vitória quando chega o grupo do Senfego em 1966. Olha, é assim, o problema é aquilo que eu disse lá atrás, que a situação da primeira região precisa de um encontro franco e aberto, um debate franco e aberto. As pessoas em Nambangongo, não está a faltar pessoas, embora eles fizeram o MPLA dizimou os verdadeiros homens que poderia enquadrar o país no verdadeiro sentido. Nomeadamente esses homens. É o Nito Alves, Bacalov, o Monstro Imortal, mesmo a dia foi morto o Domingo Junco Escaeche, mesmo a morte também do Dimbondua, a dia também morreu o homem, o Adão Muxinga, o Achacala, e homem que estava mesmo no MPLA como cabeça da lista, de uma forma, digamos assim, mais elevado, mas este homem morreu até agora, ninguém sabe, ninguém sabe porquê, mas as pessoas conhecem porquê que esta pessoa morreu, mas eu vou falar com toda a sinceridade, é através de ser ele homem de Nambangongo, porque no MPLA o homem de Nambangongo é tido como inimigo número 1. Por isso, mesmo em 77, quando eu estou a dizer de 77, porque no 77, onde que houve aquela destruição, porque a Nambangongo era a primeira região, e quando destruíram a primeira região, houve ali um limite. Mesmo esse limite até agora existe, onde que se promulgou o ostracismo. O ostracismo. Nenhum de Nambangongo que pode acender cadeira diretiva. Esta pessoa é encarada inimigo. E de qualquer forma o MPLA tem que lhe matar. Tem que lhe matar. Por isso, o Nambangongo, mesmo esse 23 mil kwanza que o MPLA dá para o verdadeiro anticombatente, aquilo não passa de uma vítima silenciosa. De uma vítima silenciosa. Mas a verdade é uma, em que conforme a Bíblia disse no Eclesiastes 3 em diante, diz que tudo tem o seu tempo determinado. Mas nós agora, estamos a procurar maneira de nós reverter o quadro de um sentido verdadeiro. Porque ninguém que vai manter nessa escravatura terrível que até nesse preciso momento nós não podemos ver na casa social, onde que deveria o lugar para nós, o nosso lugar. Mas nesse período estamos a falar só simplesmente uma dúzia dos verdadeiros antigos guerrilheiros que estão lá. As FAPLA, filho, as FAPLA não é ele que deveria estar na casa social. As FALA não é ele que deveria estar na casa social. Porque este exército, esses dois exércitos, eles só eram era defesa de uma ideologia. De uma ideologia. Não tem nada a ver, e hoje até se fala
os combates do Kifangondo, os combates do Cuti do Carnaval. E, até eu admiro a certas horas que eu até fecho a televisão, fecho a rádio quando escutar esses homens. Vá na rádio, vá na televisão falar coisa que não tem interesse da história da luta revolucionária nacional. Nós estamos aqui presentes, por quê? Que não convida um de nós, que conhecemos, que permanecemos na luta há 14 anos na mata, nós é que temos história. Sim, por que não são convidados à televisão, à rádio? Por que não vos convidam? Por que não, ainda que não sois convidados num desses programas televisivos ou radiofônicos, por que a rádio e a televisão não se movem até ao vosso encontro? Não é? Por que não sois tidos nem achados a nível da imprensa? Porque ele sabe que o Nambangongo esclarecido, quando é chamado, então ele vai esclarecer a verdade, a própria história real da guerra. Porque o Nambangongo é um patrimônio cultural da história militar em Angola. Eles têm este medo. Tem medo de chamar o verdadeiro homem de Nambangongo, porque conhece a história. E a história que se passa neste país é uma história, não é verdadeira. O verdadeiro histórico que estava na batalha, que assistiu, ele não aceita. Eu, para mim, devo recuar um pouco atrás. O MPLA em Nambangongo chegou em 1958. Quem foi buscar o MPLA em Luanda era o João Gonçalves Benedito. Saiu no cais, foi a Luanda, falou com o Virato da Cruz e Boaventura Neto. Trouxe os cartões no cais. Distribuiu no viveiro às 0 horas, a 2 km da aldeia. Um dos sobreviventes está lá 2 ventos. Mas até hoje não são da Caixa Social. Receberam os cartões, é distribuído às 0 horas, nem todo mundo não pode saber. E quando veio a guerra, aliás, nesta célula, no país só havia a célula em Luanda e a segunda célula no cais. Na altura, nenhuma região que falava do MPLA, só tinha que ser em Luanda e no cais nacional, de uma forma clandestina. Neste caso, o Nambangongo consta na lista dos fundadores. Mas, quando rebentou a guerra, o primeiro grupo que foi no Congo, no mesmo ano de 61, foi liderado por Antônio João, comandante, João Gonçalves Benedito e Antônio Vicente, que está mesmo aí na Boa Esperança 2, o velho Antônio Capita, delegado, que fez 14 viagens de Angola para o Congo. Vice-versa. Fez 14 viagens de Angola para o Congo, buscando delegado. Buscando logística para alimentar a guerra ou... Buscando meios logísticos, armamento, roupa, quer dizer, todos os instrumentos da guerra. Mas até hoje, este mais velho está em vida, não beneficia nem na reforma militar, nem no fundo de pensão, só lhe dá esses 23 mil. Só lhe é dado 23 mil quantos? Como antigo combatente. Como antigo combatente. E o neto, quando dormiu no cais, a primeira visita que ele fez em junho de 1975, antes da independência, no seu discurso dizia: o sacrifício que o povo do Nambangongo fizeram não tem preço. Foram as palavras de Agostinho Neto? Foram as palavras de Agostinho. Poderia repetir para reforçar? O Agostinho Neto dizia no seu discurso, quando chegou em Nambangongo: o sacrifício que o povo do Nambangongo fizeram não tem preço. Igual modo, quando o camarada João Lourenço foi no Luís, também falou a mesma coisa. Diz, a independência de Angola dependeu do homem de Nambangongo. Agora, o porquê que o Nambangongo vive... A que se deve a tamanha ingratidão a Nambangongo? Se é que faz-se todo esse reconhecimento, não é, a região, então a que se deve esta tamanha ingratidão? Esta falta de estrada, ou as estradas com uma condição degradada e não só. Então a que se deve?
a não inserção, por exemplo, a não inserção dos verdadeiros guerrilheiros, dos verdadeiros antigos combatentes na caixa social? Bem, eu por mim penso assim, esta bandalha toda que os governantes de Angola fazem, o governo de Angola está a fazer para o mesmo Angola. Então, o nosso mal é de aceitar primeiro o MPLA. E o segundo nosso mal é de fazer 14 na mata. Se assim for, então estamos a pedir desculpa no governo de Angola para nos perdoar este mal que fizemos de fazer 14 anos, de aceitar primeiro o MPLA. Então, para ele nós ter direito à estrada, os nossos direitos da classe social, os nossos filhos a ter direito a ir também fora do país para estudar a bolsa de estudo, isso tudo. E poderia enquadrar a chacina do 27 de maio com este menosprezo aos filhos de Namangongo e sobretudo à região? Bem, eu posso explicar acerca disso. O 27 de maio de 77, bem, esta revolução se fez através desta mesma bandalha. Porque os verdadeiros homens do MPLA que fizeram a guerra diretamente são mesmo os Nito Alves, os Bacalofo, os Jacob, o João Caetano, Monstro Imortal, os Neru, todo esse que está contra o Gandhi. Então, estes foram os verdadeiros homens. Mas depois, quando ele mesmo foi na cimeira da Addis Abeba, na Etiópia, ia ao Ordem, ia ao Agostinho Neto, ia ao Sabino, cada um levava sua delegação. E a da assinatura, lá quando lhes perguntaram, você é presidente de Angola, você de Angola, você de Angola, cada um falou o significado do seu movimento. E disseram, vão fazer as eleições, o maior votante seja o presidente, o outro a seguir seja o primeiro-ministro, o outro a seguir seja o ministro da Defesa. Em 55 anos vão fazer as eleições para poder liderar o país também. Chegando aqui no país, cada um destruiu aquilo que ele levava lá fora, cada um dirigiu fora do país. Agostinho Neto foi buscar os cubanos em Cuba. Jonas Savimbi foi buscar os mercenários na África do Sul. Ordem Roberto foi buscar os mercenários no Zaire. Então, assim, as eleições, todo foi no baralho. E houve promessas que cada presidente, Neto diz na sua delegação, quando nós ganhar, então você, Nito Alves, será primeiro-ministro, você será ministro da Defesa, você será estado-maior-general, quando recebemos, houve a independência, logo, o primeiro-ministro era logo do nascimento, não sabia, não fazia guerra, estava embora Luanda, era diretor da Cuca. Também esteve na mata? Não estava na mata. O ministro da Defesa, Ico Carré, branco puro. Estado-maior-general, França Andal, mulato. Todos foram abandalhados. Esse foi um dos motivos da revolta dos homens de 27 de maio. Sem medo de errar. Mas nós, de Dambangongo, nomeadamente na sede da primeira região, Casmazon, saímos lá, pessoa a pé, para vir buscar matéria de guerra aqui na Vila Alice, em Luanda, para fazer a grande batalha do Kifangongo, que teve lugar dia 9 de novembro de 1975. Quem dirigiu esta batalha era o David Moisés II. O chefe do Estado-Maior-General estava lá, o França Andal, com um batalhão dos cubanos, que tinha uma arma designada grau de 1P. Quem era o senhor Ndojo? O Ndojo era comandante desta batalha. De que região? Ele é de Bumbanza, Congo, mas na altura, como ele estava a lutar conosco aqui, era da primeira região. Tínhamos esta arma que se chamava grau de 1P, que atribuíram o nome dos povos, que é Monacachito. Esta batalha é que deu a independência em Angola. Às 0 horas do dia 11, Neto proclamava a independência perante a África e o mundo.
Mas hoje, a batalha de Kifangondo não é batalha, a batalha que vale é do povo. Eu reprovo essa ideia. Ok. Sim, se tiver mais algo por acrescentar, faz favor. Olha, é aquilo que eu disse para trás. A história de Angola precisa de um debate muito profundo. Se não estamos a falar esta bandalha, a bandalha foi criada. Eu tenho falado assim. Os 90% dos angolanos não conhecem a vinda do MPLA em 1962 no Congo Leprovido. Os seus objetivos. Eu sempre repito, também 90% dos angolanos não conhecem o da independência. A independência, quem trouxe a independência? É o Nambangongo. O 25 de abril que apareceu lá em Portugal, não foi mais ou menos, não. São as mortes das tropas portuguesas que morriam nos países africanos colonizados pelos portugueses. No caso de Angola, no caso de Moçambique, Santo Tomé Príncipe, Cabo Verde. Então, logo, essa revolta vem acontecer porque o Salazar não respeitou os acordos daquilo que aconteceu na abolição da escravatura em 1985, se a memória não me foge, a destruição da escravatura. Porque o português era uma potência colonial. E nós em Nambangongo, nós enfrentamos com uma potência. O Nambangongo deverá ser dignificado, conforme o Neto, quando veio em 75, vem do exílio, ele falou e aprovou que todo Nambangongo é anticombatente. Porque a guerra que se fez, é história única no mundo. A guerra subversiva é história única no mundo. E deveria se respeitar esta história. E deveria também dignificar. Mas o homem de Nambangongo, hoje, o antigo combatente verdadeiro é Matrapilho. Nenhum país do mundo o antigo combatente é Matrapilho. Nós estamos diante de um governo, digamos assim, furtivo. Sem medo de errar. Um governo assassino. Assim, eu até quero o MPLA, quer a UNITA, todos os partidos da oposição, e tira uma equipa para ir averiguar a situação vivente lá do povo de Nambangongo, os verdadeiros combatentes, quando se trata mais da independência, para ver nas aldeias como que está a se viver. Esse dito 23 mil kwanza não é para a gente. Às vezes numa aldeia só 3 pessoas que recebem esse dinheiro. Hoje estamos diante dos generais, ministros. Essas pessoas saíram onde? E há relato de que muitos daqueles que deram a sua vida, deram a sua infância, a sua juventude, a luta pela libertação nacional, hoje alguns já estão mesmo num estado deplorável, não é? Estão já numa fase terminal da sua vida, e outros já não se encontram em vida. E muitos desses acabaram morrendo sem sequer usufruir desses míseros 23 mil kwanzas, não é? E como é que para vocês isso é encarado? Eu encaro isso. É um assassino. Isso é um genocídio. É uma vítima silenciosa. Isso é perigo no mundo inteiro. Por isso, deveria ser que os de Nambangongo mudar a página. Mas é aquilo que eu disse para trás. Tudo tem seu tempo determinado. Nós já temos filhos já licenciados, já tem homem na Nambangongo que já tem conhecimento,
Doutores, temos licenciado, porque não há mais menos isso, estou a falar, é através da classe estrábica que fizeram a guerra, por isso que eles estão a brincar conosco. E estes estão a vir na rádio que não fizeram nada porque eram assimilados, hein? Então são eles que fizeram ministros e generais, hoje são eles que estão a fluir os direitos que merecidos por os homens, os verdadeiros libertadores. Eu, por mim, esta pergunta devo concordar porque o fator de ser pobre é uma doença sem cura. O fator de ser pobre é uma doença sem cura porque os nossos mais velhos todos em Nambangu acabaram de morrer pelo pensamento de pobreza, de pensar tanto que eles fizeram, sair sempre do interior para o exterior a pé, correr quilometragem, chega ao libertar o país, esta pessoa torna como tambor de lixo. E eles deviam respeitar o Nambangongo, porque só o nome do MPLA fez morrer muita gente em Nambangongo. Só esta guerra até chegarmos a este patamar, o Nambangongo fez o que fez. Por isso que eu disse que o fator de ser pobre é uma doença sem cura. Se tiver que endereçar um comunicado ao Parlamento angolano, ainda melhor, ainda mais. qual seria? Melhor a coisa para saber mesmo estas nossas mensagens, que afinal de contas o Nambangongo está acabado de morrer através da miséria. Através do sacrifício que eles fizeram, hoje não tem benefício. O filho dele não tem direito a estudar fora. Aquelas pessoas que estavam com o colono, é hoje que formam os filhos dele, é que goza imunidade. O homem não pode gozar imunidade, porque o crime é de fazer guerra. Mas também já falamos, o crime é esse, o governo de Angola para nos perdoar. E uma palavra já ao Presidente da República. É assim. Digo que o governo de Angola deve criar mecanismo, e é urgente e é necessário, para valorizar os verdadeiros anticombatentes, inserir todos eles na classe social, conforme a promessa dada pelo Presidente da República, primeiro o homem que é Agostinho Neto. Aliás, nós de Nambangongo conhecemos, até nesse preciso momento, o homem de Nambangongo, se tivesse prioridade, nós muita coisa que poderíamos falar. Porque nós conhecemos o desenrolamento da Revolução, como é que foi, quem é. Olha, a guerra da Liberação Nacional tinha mais gente. Se a guerra da luta da Liberação Nacional se fez 14 anos, houve culpabilidade. Senão... A quem recai essa culpa? Essa culpa recai para o MPLA. Por quê? Sem meio de real. Por que recai ao MPLA e não a outros movimentos? É assim. Em 1961 até 1965, a tropa portuguesa no campo militar não tinha vitória. Não tinha vitória. Só teve vitória quando chegou o corpo do Sem-Fego em 1966. Depois de 66, quando chegou 66, passado a um ano, em 1967, houve logo a uma parte, O que quer dizer com isso? Que o MPLA facilitou o exército colonial? Colonial. Por quê? De que maneira? De que maneira? Porque a luta de libertação nacional tinha muito interesse para o povo português. Então, eles tiveram maneira para destruir a guerrilha. Agora, como para destruir a guerrilha? Olha, o governo português, ele tinha feito todas as diligências. Logo, andou 7 países do mundo. E o último país que ele adquiriu conhecimento militar é Cuba. É a Cuba. A Cuba é que deu toda a estratégia, preparações para destruir a guerrilha. Por isso é aquilo que eu disse pela trás. Que os angolanos não conhecem
verdadeiramente por que o MPLA chegou no Congo de Porto Filho. Qual é a estratégia? Por que chega no Congo do Porto Filho? Do Porto Filho porque é para destruir a guerrilha. Porque o foco da guerra, onde que saía tudo, era Congo de Porto Filho. E o Nambangongo, o único, o Nambangongo, era um território em guerra. Território em guerra. Por isso, tiveram que fazer tudo por tudo os portugueses, porque a guerra subversiva, aquilo que eu disse, que é uma guerra, história única no mundo. E como é que era alimentar essa guerra internamente, em Nambangongo? Como é que era a logística, não é? Os arsenais bélicos, por exemplo, os meios. Eu, por mim, que estou a falar, eu em 72 fui preso. Já levei armamento com a idade mínima. Fomos presos. A história é longa. Por isso que eu disse que deveria nós apresentarmos na rádio, na televisão, a falar a ser o custo da luta repressiva nacional. Não é, por exemplo, anteontem, estava a falar 4 de fevereiro, porque aquilo é meramente mentira. Aquilo, o 4 de fevereiro, o MPLA, não, quer dizer, é procurar o arranjo da mentira. O 4 de fevereiro não é verdadeiramente o início da luta repressiva nacional. Aquilo era... É que se diga, é manifestação violenta. Mas a luta de defesa nacional inicia o 15 de março, conforme nós estamos a repetir, porque isso é verdade, porque nós temos todo o conhecimento. Mesmo o governo americano conhece isso. O governo americano conhece. Na pessoa, na altura, o presidente John F. Kennedy conhece. Conhece. Sim, a logística que se utilizava nas matas, seja dos guerrilheiros como das populações, era sobretudo as frutas silvestres. Frutas silvestres recolhiam para poder sobreviver. Comestíveis e não comestíveis. As frutas silvestres recolhem-se aí nas matas para poder sobreviver. Já chegaram a comer frutas não comestíveis? Já também, sim, já. De... Por exemplo, estes tal manguense que os macacos comem, nós já era nosso alimento. E, sobretudo, o cafanhoto, esses catatos. E também havia um bocado de crueira, né? Mas a casca também se fazia de fuba. Nessa guerra intensa de 14 anos, qual foi o período em que vocês viveram mais ou menos um clima de paz ou um clima de tranquilidade? Bem, sobretudo nós... Ou foram todos os 14 anos de guerra intensa sobre vocês? Os 14 anos que se fez nas matas, todo era ano de sofrimento. Não havia nenhum ano que o negro tinha uma pequena liberdade. Estavam na aldeia ou então... Nas matas, na aldeia, todos estavam lá ocupados pelo exército português. Nós era considerado terrorista. O terrorista é quem fica na mata. Terrorista ou turra. Então... O que quer dizer turra? Turra também é um bandido que fica na mata. Terrorista ou turra. Então... E também o vestuário era a casca de algumas árvores que se chamava munduro. E vivíamos uma vida do nomadismo, mudar constantemente de lugar. 3 dias ali, uma semana ali, 4 dias ali, através da perseguição do exército português. Aviação fogava às noites, flagelamento às noites, de dia exército a perseguir, aviação a perseguir, que se chamava jato. Não tínhamos nenhuma liberdade. E hoje é triste isso, até não dá. Sim, mas ao terminar, nós estamos ainda em vida. Não há ainda tempo perdido. Nós vamos aparecer para comatar essas tantas falhas
e nós dizermos ao governo de Angola: chega! Chega! E se continuar, as consequências virão na parte dele, mas ele não saberá controlar as consequências. Porque o Deus está de pé e nós conhecemos como é que, se nós fizemos 14 anos, graças a Deus, e nós conhecemos quais são o poder que Deus usou-nos na mata. E nós estamos aqui, firme, mas queremos que o governo do MPLA reconheça e valorize-nos os nossos direitos de liberdade, de libertador. E urgente, na Caixa Social, urgente, repito, senão as consequências vai ser maior da escravatura que nós estamos a sofrer. O nosso muito obrigado. Ok. Tem mais alguma coisa a dizer ou podemos encerrar? Não, pode. Ok, então vamos a encerrar. Foi assim a nossa conversa com esses dois senhores de Nomongon. Posteriormente eu vou atrás de mais senhores de Nomongon. Na verdade a história, independentemente da qualidade narrativa, não é que se lhe oferece, mas ainda assim não existe verdades absolutas. Então nós vamos atrás da história, vamos ouvir mais vozes, não é? Eu vou fazer essa questão de ir atrás de mais idosos, não é? De senhores de idades que viveram na primeira pessoa a luta intensa dos 14 anos, não é? Nas matas de Nomongongo, e que hoje estão atirados à sua sorte, não é? Pelo menos hoje foi essa conversa descontraída, não é? Dentro de dias vamos trazer uma conversa mais preparada, e com uma melhor qualidade do ponto de vista da preparação dos argumentos. Muito obrigado por nos terem acompanhado. Estaremos juntos mais vezes.